dia! Estou aqui mais um dia trazendo o programa Viva Menina Isildinha e hoje programa especial de aniversário, que temos duas aniversariantes. Sim, temos a aniversariante Chiquinha, que é a nossa amiga amada do plano espiritual, e essa pessoa sensacional que está aqui hoje comigo, que é a professora Cláudia. E nesse programa de aniversário, hoje, quem recebe o presente somos nós. Adoro. Bom dia, professora. Bom dia, Paulinha. Bom dia a todos que estão nos vendo, nos escutando, nos sentindo. Que delícia que foi essa sua ideia aí de trazer como presente essa oportunidade de falarmos um pouquinho desse espírito de luz que foi um presente, é um quindim de luz na nossa vida, como diz o pai Zé Pilintra, né? Um quindim de luz. Sim. E estamos aqui, então pode se aproveitar de mim, perguntar o que você quiser. Estou aqui assim, emocionada, aquela emoção gostosa de festa, sabe aquela questão? Aquela coisa de falar, ai, meu Deus do céu, festa! Então, mês inteiro de festa. Para nós. Oi? Mês inteiro de festa. Mês inteiro de festa. Tem que ser o mês inteiro, porque a gente é pobre demais um dia só. Porque, olha, acorda, recebe os parabéns, vai trabalhar, faz isso, recebe os parabéns. Se dá para ter festa alguma coisa, o dia já acabou, não é? Então, sim, tem que ter o mês inteiro de festa. Para que essa história de inferno astral? Não. Tem que ter mês glitterinado, não é? Você é dessa época, não é, Paulinha? Não, você é muito mais jovem que eu. Mas você pegou isso? De inferno astral? Ai, tô no inferno astral do meu aniversário, só coisas ruins acontecem? Sim. Eu não tenho inferno astral, eu tenho mês glitterinado, porque eu comemoro, deu dia 30 de setembro, eu já estou comemorando. Olha, eu sou sincera que eu adoro aniversário, e termina um, eu já começo a pensar no tema do próximo. Eu já acordo, começou agosto, eu já começo. Nossa, eu tive uma grande ideia para o próximo, porque o desse já está preparado. Leonina e escorpiana adoram festa. Ah, é verdade. Então vai, me suga. Eu quero saber como que foi para você a primeira vez que você conheceu a Chiquinha. Olha, a primeira vez que eu conheci a Chiquinha, que eu posso falar assim, que o meu corpo físico, tá? Porque em questão espiritual, tendo esclarecimento depois, eu compreendi que existe um grupo de espíritos que ficam com a pessoa até a puberdade, que são espíritos X, com certos objetivos, de amparo, que estão ligados ao karma, mas eles têm um objetivo. E quando eu entrei na puberdade, ou seja, menstruei, aí são aqueles que realmente vão ficar comigo até o último dia da minha vida, que no meu caso foram aos 14 anos. Então, aos 14 anos foi quando a Chiquinha grudou de vez, não é que ela não estava, mas ela estava naquela transição de conhecer, saber aquelas nuances das escolhas, porque temos o plano de vida, entretanto, diante das escolhas, isto vai tendo certas repercussões, né? Então, aos 14 anos, eu sei que aos 14 anos, então, a Chiquinha está comigo, então, quer dizer, vai fazer 31 anos, né? Dia 30 vai fazer 31 anos que ela está grudadinha. E eu fui conhecê-la fisicamente, ou seja, ter contato com essa minha entidade, numa atividade que o professor Valmir fazia com os médiuns. Você conhece também, né, Paulinha? Porque você passou por isso muitos anos depois. Sim. Mas o professor Valmir fazia de uma maneira com que o médium tivesse um contato
um pouco mais físico com esses espíritos. Porque a minha mediunidade, a mediunidade dos médiuns da Federação Espírita Menina Isildinha, da qual a Menina Isildinha rege um tipo de escola mediúnica, o espírito, ele está junto, né, o médium, perdão, o mentor está junto com o médium para ensiná-lo a viver melhor. Então, esses espíritos vão caminhando com o médium ao longo dos anos, então vai se o quê? Vai se ensinando, vai compartilhando gostos. Então, o gosto que era meu, eu compreendi que era ela junto comigo, era influência dela, era brincadeira dela comigo, então ideias que ela tinha, que ela foi compartilhando comigo, em sonhos, quando eu ia para o astral, atividades que eu, como pessoa comum, acreditava que era intuição, que era coisa da minha cabeça, tal, algo parecido, eu consegui compreender que esta aliança já acontecia antes. Então, foi em um desses exercícios mediúnicos que o professor Valmir, eu lembro que ele falou assim, na verdade, era ele, né? Mas era o Tarcísio fazendo o exercício mediúnico, né? O Tarcísio, o mentor do professor Valmir, e ele pegou e falou assim, foi fantástico, eu não vou lembrar do ponto, mas ele falou assim, quem for ele chamou os herês, então estavam os médiuns, né? Com cada um com seus movimentos, se permitindo sentir, falar, né, comer alguma coisa, no sentido... Não tinha comida, era brinquedo. Estávamos brincando assim. Aí ele pegou e falou assim, quem tiver realmente com herê vai cantar o ponto. E eu peguei e saí falando, né? Cantei uma música, é o que eu te falei, não vou lembrar, mas nunca mais eu consegui lembrar. E aí ele pegou e falou assim, e aí, qual é o seu nome? E aí veio, né, Chiquinha. Aí falou assim, mas só Chiquinha? Aí ela pegou e falou assim, Maria Chiquinha, e falou o sobrenome, que todo mundo entendeu que era uma brincadeira o sobrenome. E aí, o professor Valmir com o Tarcísio, né? Na verdade, o Tarcísio pegou e falou assim, seja bem-vinda, Chiquinha. Né? Então, e eu, como médium, fiquei meio assim, porque era tudo muito natural, muito conhecido. Não foi aquela coisa abrupta, uma energia que eu não conhecia. Eu não fiquei zonza, não fiquei perturbada. Encheu meu coração de alegria, suavidade, uma festa mesmo, sabe? E é essa delicadeza que é a mediunidade, né? É uma mediunidade onde eu já estava com essas companhias. Então, não tem como ser algo desconhecido, incômodo. Foi assim, foi num dia de exercício mediúnico. Ai, que delícia, prof. E depois que você começou esse exercício mediúnico, porque, vamos lá, vamos esclarecer. Para quem nunca assistiu os vídeos da Federação Espírita Menina Isildinha, para quem nunca frequentou, a primeira vez que está conhecendo, a Chiquinha, ela tem um papel que é um papel importante na Federação Espírita Menina Isildinha. Quem vai primeiro lá, passa com a Chiquinha. O primeiro atendimento que acontece é com a Chiquinha. É um atendimento sensacional. Meu primeiro atendimento, nossa, eu lembro até hoje, me marcou profundamente todas as palavras que ela me disse. E aí, como que foi essa construção, né, de chegar ao ponto de, olha, agora a Chiquinha vai atender todos os domingos, como que você recebeu essa informação, como que foi porque é uma construção, como que foi isso para você? Essa é a palavra, foi uma construção, porque a Chiquinha ela foi ganhando evoluções. Então, ela em espírito, para poder entender, né? É uma evolução paralela. Ela, como espírito, mesmo sendo mentora, mesmo ela sabendo mais que eu, ela ainda está em evolução. Eu, na Terra, tendo a minha evolução. Então, os espíritos, o Tarcísio, o Zequinha, né? Os espíritos, a menina Isildinha, os espíritos, vamos colocar assim, com superiores, Sim. Eles davam oportunidade de aprendizado para ela.
conforme ela ia realizando, aprendendo, auxiliando as pessoas, ela ganhava em terra a oportunidade comigo de exercer alguma atividade com as pessoas físicas. Então, é bacana as pessoas entenderem, Paula, que é sempre mão dupla, né? Isso acontece com todos os médiuns. O mentor, os espíritos do outro lado, eles também estão em aprendizado, né? Então, a Chiquinha, ela começou. Então, ela começou a participar muito da caravana do cigano Ramon Ramírez. E a entender, a compreender a linguagem com ele, com as atividades mediúnicas com o Zé da Luz, com o Tarcísio. Então, conforme ela foi aprendendo, ela foi ganhando campo comigo. Então, a princípio, nós fizemos, foi... A Chiquinha ganhou a oportunidade, se eu não estou enganada, de atender a pessoa, e ela benzia a pessoa na maca, e era deitada. Eu acredito que foi assim o início. Foi assim com você? Comigo foi, a primeira vez foi. Nós tínhamos eventos particulares, só com os médiuns. Então, ela teve que, alguns médiuns vão lembrar, eram reuniões onde esses espíritos tinham oportunidade de benzer, ensinar aos médiuns o conhecimento que eles tinham para os médiuns que eram da federação conhecerem, saberem o que esperar, o que ter. Então, com os herês, olha, não foi isso, Paula, eu tenho que voltar. Lembrei do que foi no começo. Vamos voltar. A primeira atividade não foi na maca. A primeira atividade com a Chiquinha foram com os doces. Ela foi a primeira que trouxe o que hoje nós chamamos de cirurgia espiritual. Ela levantou a mão e falou, eu encabeço essa. E ela fazia um atendimento, gente, era um dia para isso. Era um dia para isso. As pessoas tinha todo um trâmite, tinha doce, então eram os banhos de Guaraná, ela fazia cirurgia espiritual com qualquer coisa que você imagina. Era assim, canudinho, o palitinho do pirulito, ela pegava o papelzinho da bala, pegava um excremento que ela tirava da pessoa, então ela fazia as magias, né? Ela fazia as desamarrações com os doces primeiro, a limpeza espiritual, a cirurgia espiritual, ela fazia. Só que nós não compreendíamos com todos esses nomes, nós fomos aprendendo como é que ela lidava, como é que ela fazia, e a linguagem dela, né? Ela foi desenvolvendo uma linguagem em meio ao caminhar dela com Ramon Ramírez, então ela tem uma propriedade que ela pega e fala das vidas passadas da pessoa, ela faz essa correlação do que a pessoa está passando hoje com o que ela já passou em outras vidas, ela faz um paralelo, perdão, ela faz um paralelo do emocional da pessoa, que é o que ela aprendeu com o Tarcísio, que o Tarcísio entende tudo de mente. Com o Zé da Luz, ela foi aprendendo a questão do desamarrar. Quando se fala aprendendo, para as pessoas poderem entender, é que a linguagem do astral é diferente da linguagem da Terra. E a Chiquinha, ela tinha mais experiência no campo do astral, né? Limpando e resgatando as pessoas no que ela chama de inferno, mas vamos colocar como umbral. Então, era essa a dinâmica dela. Para ela transcrever esta linguagem para a Terra, ela teve que passar pelas escolas no astral, para ter essa linguagem com as pessoas. Então, ela tem esse mix de linguagens aí, de compreensões, da qual, a princípio, foram com os doces. Depois, aí ela ganhou vez, ela ganhou créditos pelas bênçãos que ela fez, e aí ela ganhou o atendimento na maca. Que daí é o que a Paulinha falou que ela passou. Então, ela fazia o atendimento, a pessoa ficava deitada, as pessoas eram limpas primeiro pelos benzedeiros, depois ela chegava, conversava um pouco com a pessoa e fazia a reza na pessoa. Aí, depois,
teve os benzimentos, aí nós desenvolvemos atividade de desobsessão e cura. E quem fazia os primeiros desobsessões e cura era o Ramon, era a José Pilintra, ela ficava na porta, ela não tinha ainda o evento dela, ela ficava na porta. Então, a atividade dela era explicar o que ia acontecer lá dentro. Ela sempre foi uma ótima professora. Ela explicava para as pessoas o que ia acontecer, o que a pessoa tinha que fazer, o que ela tinha que pensar, quem eram aquelas entidades que estavam lá dentro, o que a pessoa ia sentir depois que saísse daquela sala. Ela organizava a fila, ela brincava, ela dava bronca em quem estava perturbando, e era uma bronca assim bem simples, sem escândalo nenhum, imagina, né? Só aquele jeito que só Chiquinha sabe fazer sem ofender, né? Que as pessoas falam, ô, Chiquinha, desculpa aí, brigar nela, e ela solta o verbo. Depois disso, ela ganhou novamente a oportunidade de ter o evento dela. Aí ela começou a ter o evento só dela. Depois desse evento, ela ganhou o direito de estar junto com o Tarcísio nos eventos de Iemanjá, junto com ele. E teve a parte da qual ela, na última instância, estava atendendo individualmente as pessoas na sala de desobsessão e cura, ela tem o canto dela, e o direito de fazer o evangelho todo domingo. Então, ela iniciava os evangelhos e, como ela dizia sempre, presta atenção que já é a resposta para o que você veio me perguntar e para a semana inteira. É o gabarito, né? É verdade. Então, e essa foi a evolutiva de atividades aqui na Terra.